Bom dia, Everline, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? E o senhor, como vai? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Professor, eu percebi que o senhor está gravando as aulas. Por onde a gente consegue acessar as gravações? Elas são disponibilizadas no AVA. No AVA? Se Pronto, você faça essa pergunta no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, beleza. que Rafael vai lhe dar um tutorial, vai lhe dizer mais ou Pronto. menos como chegar ao AVA se você tiver dificuldade. Elas todas são, normalmente, uma hora depois da aula, elas passam a estar disponíveis nessa coisa. Entendi. Mas essa é a média. Já houve um caso de 24 horas, porque eu precisei editar algumas coisas, mas em 99% dos casos, uma hora depois, ela está disponível, viu? Sim, sim. Que ela pode ser consultada. Essa é uma vantagem das aulas online, né? Eu acho que se a gente pudesse agregar as aulas presenciais a esse sistema de gravação, seria ótimo, né? Mas, na verdade, professor, eu creio que seja realmente até possível você agregar. Não em conteúdo em vídeo, porque fica tudo mais pesado, mais difícil. Mas Uhum. o áudio das aulas já se Pelo menos, fazia, só não formalizado pelo professor e em uma pasta única, mas os alunos já tinham o hábito de gravar a aula, pedia a colega gravar, assim. mas vou ver se com o retorno torno mais institucional. Eu próprio posso fazer a gravação e já colocar numa pasta, né? No Para Drive, facilitar, por né? exemplo, no Moodle. É, é uma experiência que se ganha, se fortalece com esse sistema, né? Não presencial, né? Então, a gente tem o domínio dessas ferramentas tecnológicas, por exemplo, é fundamental hoje. Para vocês terem uma ideia, eu tenho no escritório um profissional de tecnologia da informação, porque vou tentar explicar a vocês. Enquanto advogado, você tem que fazer petições, e às vezes são petições que você tem documentos, etc. Então, é interessante você ter um profissional que veja a formatação da petição para dar um destaque, quando a leitura eletrônica for feita, a determinadas partes, né? Então, não adianta, você pode fazer, eu faço a petição comum, né? E aí depois vem o técnico e faz, digamos, uma reformatação para tornar visualmente mais atrativa, para tornar mais fácil de condensar. Olha, isso aqui tem que estar compactado em uma página, ou isso aqui tem que estar distribuído em duas, ou esses documentos têm que estar em inbox ou outbox, né? Inclusive, Como inclusive, é? professor. Inclusive, professor, tem até um nome já para esse tipo de atividade. É Visual Law, que é basicamente um Visual Law, profissional né? Que que interessante. faz isso aí. Só Anotar. que o Visual Law já é um ramo da ciência muito mais avançado, que utiliza de estudos de psicologia para ver o que é que o olho bate ali primeiro, como é que se diagrama as coisas, como é que faz o padrão visual. Vou procurar verificar isso, né? É bem excelente lembrança, Visual Law, né? Como é que você fixa melhor, como é que você, na verdade, Sim. traz E daqui a percepção. Como é? E daqui a uns anos existe a perspectiva de se utilizarem um dia inteligência artificial para reconhecer e triar os processos, para facilitar no judiciário. Então é bem possível que esse Visual Law tenha uma escalabilidade no futuro para compreender também como você formatar a sua peça para cair certinho no algoritmo do judiciário e ir para o lugar correto. Então é uma Que bom, Davi. escalabilidade. São informações que a gente tem
para você sincronizar com o algoritmo do tribunal para o qual você está mandando. E aí o tribunal faz a leitura mais fácil e capta, né? Porque é uma coisa de... Às vezes também é uma questão de você ter um estilo, né? Por exemplo, eu prefiro sempre, nas descrições de petições judiciais, ser dedutivo do que indutivo, embora na minha pesquisa, na formulação de conceitos jurídicos, nós tenhamos que ser indutivos, partir da experiência prática para a teorização. Mas quando você vai para um juiz, essa é, que digamos, a linguagem, vamos dizer, judiciária, ela é melhor captada sob uma maneira dedutiva do que indutiva. Vou imaginar aqui um exemplo que me surge agora. Suponha-se que alguém queira dizer que, que o réu, que é parte demandada, incidiu em revelia porque não contestou no prazo. E aí, primeiro estilo, o cidadão diz, o réu foi citado em tanto do tanto, conforme comprova a certidão, número tal. Considerando-se que o artigo tal, número tal, diz que são de 15 dias úteis o prazo de contestação, que o prazo de contestação são 15 dias úteis, considerando-se que o primeiro dia útil passou a fluir no dia tal e que o último dia útil se encerrou no dia tal, verifica-se que a contestação está fora do prazo, aplicando-se a hipótese de revelia. Esse é um método meio indutivo. Eu prefiro começar assim, a hipótese é de revelia. Eu já digo onde eu quero chegar, já a hipótese é de revelia. O réu não contestou no prazo. Logo, aplicam-se as situações tais e tais. É mais fácil porque você precisa ter uma linguagem onde o menos é mais, né? Onde o menos é efetivamente mais. Né? Então, olá, Eveline, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui. Então, essa questão da linguagem é muito importante na comunicação jurídica, porque em cada momento, em cada instante, nós temos a cada instante ou a cada momento, nós temos o uso de uma linguagem própria para essa situação. Uma coisa, por exemplo, é a conversa própria do botequim, onde você está ali tomando uma cerveja ou alguma coisa, primeiro, nada ali transita em julgado, né? Você pode voltar ao mesmo assunto, não tem defesa, não tem sentença, ou mesmo que a sentença tenha sido dada, amanhã você volta com o assunto, né? Você não tem tempo para falar, o seu interlocutor é voluntário, né? Essa é, digamos, papo de botequim. Isso também, quer dizer, as juras de amor entre casais são também alguma coisa que você não pode prescrever, porque às vezes gestos são mais do que palavras, às vezes atos são mais do que conceitos, às vezes você não vai fazer uma exposição rigorosa, às vezes um olhar é mais significativo, não é? E isso digamos, um tipo de relacionamento às vezes até mímico, né? Por isso que às vezes eu gosto quando vocês estão na tela, né? Porque a expressão visual
faz perceber como vocês estão recebendo a minha mensagem, né? Então, essa é uma coisa de certa situação. Existem linguagens e medidas, onde o meu interlocutor não é voluntário. O juiz vai ter que ler a minha peça para compreender o que eu estou dizendo. Nesse momento, eu tenho que ter muito cuidado, porque ele não tem nenhum interesse. Ele chega ali porque ele tem a obrigação de ler e tem o dever de decidir. Então, nesse caso, eu tenho que ser, primeiro, sintético. O que é ser sintético? Sintético é não dizer mais do que o necessário, nem menos que o necessário. Olha que desafio, né? Então, você tem que estabelecer o que é necessário. E, segundo, você tem que graduar a importância dos seus argumentos, né? Para que, na verdade, você não comece a mesclar argumentos de grande relevância com argumentos de pequena relevância, né? Então, nessa linguagem, quando você tenta captar o leitor, você tem que primeiro ser sintético, em seguida você ser, na verdade, seletivo. A seletividade diz respeito a que argumentos você vai usar e em que prioridade você vai usar esses argumentos, em que prioridade você vai usar esses argumentos. Às vezes, propositadamente, numa linguagem oposta a essa, as pessoas mesclam deliberadamente conceitos de significado importante, ou de peso, ou de relevância, e ajustam para o propósito que eles queiram na ordem da exposição. Vejam que a ordem da exposição é uma coisa importante. Celso, o que você quer dizer com isso? Desculpem por estar abordando esse tema, mas é muito importante para vocês na vida profissional, né? Por exemplo, o que é uma linguagem manipulada? A linguagem das bulas de remédio é uma linguagem manipulada. Manipulada por quê? Primeiro, ela tem que dizer tudo, ela é feita mais por advogados do que por médicos. Então, você vê um monte de situações que, se alguém lê, normalmente não toma o remédio, né? Então, a bula, ela precisa dizer tudo, mas ela escolhe uma ordem de dicção. Por exemplo, você não vai enfatizar os efeitos mais graves, você vai listar, mas no final, por exemplo, um determinado medicamento que tem um problema ou tem um efeito colateral de produção de câncer, ele não vai iniciar a bula, porque ele seria muito impactante e a pessoa, não, eu não quero esse tipo de coisa. Como ele não pode sonegar as informações, ele passa uma linguagem menos acessível. Então, ele não vai falar a palavra câncer em momento nenhum, ele vai dizer neoplasia. Uma hipótese, pode efeitos, neoplasia, mas ele não vai colocar nem a neoplasia no início e nem no fim, porque o cidadão, às vezes, nós temos o hábito de fazer as leituras no início e divagamos no meio e buscamos a conclusão no fim do texto. Então, onde é que a bula coloca a neoplasia? No meio. E ela vai terminar com o quê? Ela vai concluir como eventualmente causa sintomas gripais. Aí o cidadão diz, olha, se eventualmente ela causa sintomas gripais,
não é relevante. Mas lá no meio, no monte daquelas letrinhas, tem neoplasia. Quer dizer, isso é uma questão de comunicação, onde você quer ocultar a informação, onde você quer ocultar a informação. Existe um outro modelo de informação, e existe um outro modelo de informação que nós vamos usar aqui uma terminologia, o modelo de informação é extravagante. Não pensem que ele é alguma coisa de ruim, não. Por exemplo, o modelo da publicidade é um modelo extravagante, ou seja, ele vai precisar somente de 30 segundos se a publicidade for na televisão, porque o espaço é caro, etc., etc., e ele vai buscar impactar a sua emoção, muito menos do que a sua razão. Ele vai buscar impactar a sua emoção muito mais do que a sua razão. Vejam o que é que as peças publicitárias fazem. Por exemplo, eu vi uma propaganda de uma cerveja brasileira, mas segundo eles de origem alemã, Heineken, pelo nome sim, e aí aparece um cidadão já mais idoso e tal, e aí começa a mostrar, e aí rapidamente um cliente diz, é excelente essa ideia de mostrar o local de produção. E aí aparece um camarada jovenzinho e diz, só está faltando a gente colocar umas mulheres bonitas nos nossos comerciais, como os outros fazem. Ele diz assim, então faz assim, quem gosta de ver anúncio, vê o do concorrente. Quem gosta de beber cerveja, bebe Heineken. Né? Então, ou seja, é a ideia do impacto emocional. Vejam como é que ele termina a frase. Quem gosta de anúncio, vê o do concorrente. E quem gosta de cerveja, vê os nossos comerciais. Porque o que é que o menino questionava? Olha, não é aquela forma como você fulana de tal no verão e com roupa de praias, biquínis, ou etc, 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 porque o homem é mais visual e daí por isso se usam imagens mais de mulheres, né? Como, por exemplo, você sabe que o emocional, quando vocês encontrarem cães em propaganda, saibam de uma coisa, há uma longa pesquisa dizendo que os cães nos aproximam emocionalmente. Então, você anuncia um carro e, a troco de nada, um cãozinho seguindo o carro. O cão não tem nenhuma, não agrega nenhum valor ao carro, mas lhe afeta emocionalmente em relação a um tipo de aproximação, quer dizer, é o método da conquista pelo emocional. Essa conquista pelo emocional também ela está presente no direito. Quer dizer, porque você não tem um espaço, uma fronteira, como você dissesse, olha, Brasil e Argentina, aqui termina Brasil, aqui começa a Argentina. Quando você faz uma leitura, você sempre mescla o emocional com o racional, né? Então, às vezes você tem que fazer essa mesclagem. Vamos imaginar, conta-se de uma hipótese em que o tribunal do júri é o lugar das emoções muito mais do que das razões, né? Então, digamos, quem queira, eu digo o seguinte, que quem queira aprender direito talvez não precise ver o júri, mas quem queira conhecer psicologia é fundamental assistir júris, né? Quem queira, na verdade, estudar psicologia tem que assistir um júri, né? Então, só um exemplo do que se
se diz que um determinado tribuno, advogado de um réu, começa a sua defesa no júri: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Perfeito. Excelentíssimo, e repete, senhor. Excelentíssimo, e mais uma vez repete. Excelentíssimo, e ao nível de exaustão, até que o juiz, irritado, por gentileza, eu já ouvi, comece a sua defesa. Vejam, senhores jurados, um juiz, um homem de alta formação, concursado, estudioso, se irrita com um elogio meu. Imagine esse pobre homem que era chamado assim, apelidado assim, ridicularizado assim, todos os dias em que passava. Não, a irritação dele chegou ao extremo que não foi possível lhe conter, então ele matou a pauladas, etc, etc. Mas se um juiz, aí qual é o impacto do júri? É verdade, se um juiz se incomoda até com um elogio repetido, imagine alguém com um xingamento constante, repetido e dito todos os dias, né? Sai do sério. Então, o apelo é fortemente emocional. Então, às vezes, a gente pensa que fazer uma petição, e como eu acho que prática e teoria têm que estar juntos, é uma coisa simples ou exige só conhecimentos jurídicos. Não. Para fazer uma petição, você tem que também estudar um pouco da linguagem, né? Qual é a linguagem que mais impacta, qual é a linguagem que mais faz. E eu já disse, por exemplo, que isso envolve uma seleção de argumentos. O que eu estou chamando de argumentos são, digamos, pontos que você ressalta. Então, você diz, isso aqui é o mais importante. Então, eu vou começar com isso e, quem sabe, até voltar a concluir. Como disséramos no início, trata-se de uma situação. Eu, às vezes, uso no juiz de Achou Graça, uma vez, há muito tempo, porque ele disse, num processo, há muitos anos, eu era recém-formado, e ele disse, no processo, desentranhe o advogado, documento número tal, porque impertinente à causa. E eu aí comecei a minha petição dizendo assim, de jeito nenhum. Então, aquilo já disse, quem é esse camarada tão ousado que me usa essa linguagem assim? Desentranhe o documento número tal. Eu disse, de jeito nenhum. E aí, só depois, digo, ele é essencial por isso e por aquilo, etc, etc, etc. Não é? Mas se eu dissesse, o documento é essencial, bom, isso aqui é uma outra petição. Quando eu digo a ele, de jeito nenhum, eu estou chamando ele para meu campo. Né? Eu estou chamando, atraindo a atenção dele pela linguagem e pela forma com que eu vou dizer. É evidente que há um grau de criatividade, né? Há um grau também de criatividade na linguagem, né? Há um grau de criatividade na linguagem. A criatividade, gente, não é um atributo da linguagem jurídica, nem sequer ela tem que estar presente, por exemplo, até na comunicação afetiva, né? Um grande publicitário brasileiro, Washington Oliveto, contou o seguinte, disse que ele fez uma palestra muito interessante, a importância dos bilhetes. Na época se usavam bilhetes, né? Papeizinhos, etc. e tal. Ele disse, eu conheci uma jornalista belíssima e tal, tal, tal,
só tinha um grave defeito. Tinha um namorado italiano, rico, dono de uma Mercedes, enquanto eu tinha carro da época, um Fusquinha, ele muito rico e eu sem maiores recursos, etc. Ele aí faz uma brincadeira de ser uma comparação entre o time reserva do Corinthians, poderia ter sido qualquer outro, e o time titular do PSG da Alemanha, né? Então, as minhas chances eram muito pequenas. Mas eu mandei para ela a seguinte mensagem, um bilhete acompanhado de uma flor. Retirado dos jardins tal, a próxima roubaremos juntos. A próxima roubaremos juntos. Quer dizer, aquela flor, né? Retirado do jardim tal, a próxima roubaremos juntos. E ele disse, e por uma sorte, ela ficou tão curiosa, encantada com a forma direta, que, na verdade, terminaram passando a ter um relacionamento, né? Então, essa questão, você precisa conquistar pela linguagem. Você precisa conquistar pela linguagem, né? A linguagem é um poder de dominação e de conquista, né? Às vezes você tem um bom argumento, mas não tem uma boa linguagem, né? Às vezes você tem um excelente argumento, mas não tem uma excelente linguagem. Então, Blaise Pascal disse assim, desculpe, meu amigo, tivesse eu mais tempo, ele mandaria uma carta mais breve. Ou seja, eu só me alonguei porque não tive tempo. Entendeu, Evelyn? Desculpe, meu amigo, eu adoro essa frase. Tivesse eu mais tempo, ele escreveria uma carta mais breve. Quer dizer, porque eu aí poderia selecionar, priorizar, omitir o desnecessário, etc, etc, etc. Né? Então, às vezes até numa situação de relação do cliente com o advogado, a comunicação eu vou dar um nome, sem dar o nome, mas dizendo um e-mail que eu recebi ainda ontem. Eu pedi alguns documentos para analisar o caso de uma juíza que me pediu o patrocínio profissional em um processo que ela tem, e o filho me manda a seguinte mensagem: seguem os documentos da juíza mais injustiçada da Bahia. Aquilo me deu o que isso me informa, meu Deus? Me informa só uma carga emocional dele muito forte dentro dessa questão. Se ele dissesse, seguem os documentos que comprovam o que nós alegamos, ou seguem os documentos, se não é dizer que a juíza mais injustiçada da Bahia, dá vontade de perguntar como é que você mediu, quantos foram os injustiçados, qual é o grau que você atribui a cada injustiça, e como é que, na verdade, você chegou a essa conclusão sem demonstrar. É óbvio que aí, sabe o que aconteceu? Eu deixei, não li ontem, e vou ler no final de semana, com mais calma, porque a minha impressão foi logo de rejeição. Eu digo, peraí, a gente vai por esse caminho, quer dizer, se eu chegar para o tribunal e disser, esse é o caso da juíza mais injustiçada da Bahia, quer dizer, isso não é, na verdade, uma informação minimamente objetiva. Quer dizer, a objetividade é fundamental se a gente quer conhecer alguém, né? Se a gente quer fazer chegar uma mensagem direta a alguém, né? Não eu, por exemplo, vejo que vou dar 2 exemplos. Na prática jurídica, e alguns juízes têm me confessado isso, eles não toleram, porque eles precisam de tempo para ler,
expressões inúteis. Então, o cidadão diz assim: vem muito respeitosamente na presença de Vossa Excelência dizer o que se segue. Ora, meu Deus do céu, você, na verdade, só agora você está sendo muito respeitoso? Quer dizer, você precisa fixar que dessa vez é respeitosamente, porque você, em algum momento, vai deixar de ser respeitoso? Não. É óbvio que você tem. É como se eu chegasse muito respeitosamente, eu desejo proferir essa aula, sim, e as outras aulas suas também não foram, não. Quer dizer, o que essa informação acrescenta? Absolutamente nada, 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 nada. Veja, Excelência. Claro que ele vai ver. Eu ponho simplesmente veja-se, veja-se, confira-se. Mais limpo, mais objetivo, e nós somos artífices dessa linguagem, né? Nós somos, na verdade, artífices dessa linguagem. Eu estou falando um pouco desses temas porque sei que eles normalmente não são muito abordados Agora, professor, como? agora, professor, se me permite, em que pese Claro. não vejamos isso muito na faculdade, nas aulas, já chavão, vira motivo de chacota e piada, seja em estágios, em páginas da internet, seja até nos próprios corredores. Advogados que falam, por exemplo, consonante na exordial, da mais limada justiça, paz, Uhum. minha excelência, ou aquelas interjeições emotivas, tipo revoltante, indignante, um absurdo. Indignante, Isso tudo faz um perfil satisfeito. de advogado que já é alvo de chacota, entende? É aquele advogado que é quase o mais próximo possível de um porta de cadeia, utilizando o termo pejorativo. Claro, não, eu entendo, Davi, é uma excelente contribuição, uma excelente contribuição. Se já é motivo de chacota, estamos no meio caminho, não é? Eu vou mandar para vocês um texto feito por uma economista, mas voltado, que teve acesso ao mundo jurídico, falando um pouquinho sobre linguagem. É um texto bem interessante. Quando terminar essa aula, eu vou mandar para o WhatsApp. Eu sei, não levará mais do que 10 minutos para vocês lerem, mas eu acho que eles podem servir como uma referência pelo grau de pesquisa. Então, isso já vai entrar no grupo de WhatsApp. Deixa eu ver até se eu dou um spoilerzinho. Eu acho que só para vocês terem uma ideia da linha de raciocínio. Uhum. Vamos lá. Fernando Teixeira, economia comportamental e juridiquês. Economia comportamental e juridiquês. Quando menos é mais, por Fernando Teixeira. Estudos confirmam que bons debatedores já sabem: se o objetivo é convencer, menos é mais. Se o objetivo é convencer, menos é mais. Em plena, aspas, economia da atenção, na qual poderosos algoritmos disputam milissegundos de nosso tempo, vejam que frase importante, na qual poderosos algoritmos disputam milissegundos, milésimos de segundos do nosso tempo, ainda vemos peças judiciais com centenas, às vezes milhares de páginas. Milhares eu nunca vi, não. Centenas já vi peça de 190 e poucas páginas, foi o meu recorde. Milhares de páginas. Que absurdo, professor. Hein? Que absurdo uma petição de mais de 100 páginas.
É uma loucura, é para não ser lida. Em verdade, não deveria ter mais do que 15. 10 páginas é o meu limite no escritório. Eu costumo A brincar. meta deveria ser 6, assim, em casos mais simples. No máximo, nós nos permitimos 10. Não há nada que não possa ser dito em até 10 páginas. Quando é uma questão complexa, e às vezes, quando é uma coisa simples, você vai com menos páginas. 4, 3, 5, alguma Mas às coisa. vezes, professor, também é estratégia processual. Muito dos, por exemplo, dos escritórios que advogam para banco, eles têm uma diretriz específica de postergar, prolatar ali, atrapalhar o processo, e por isso fazem petições extremamente prolixas, às vezes com mais de 15 páginas por regra. É verdade, é a estratégia para não ser lida. Quer dizer, os réus nos processos penais também às vezes escrevem muito para que o processo seja retardado, porque o juiz fica, na verdade, trazendo, preocupado em ler ou em fazer alguma coisa, e eu gosto de uma frase, prolixo pro lixo. Não é só um trocadilho, prolixo pro lixo. Se você, na verdade, Então, petições de sentenças e pareceres discorrem pacientemente sobre precedentes e minúcias e reiteram e multiplicam microcosmos argumentatórios. E reiteram microcosmos argumentativos em uma espécie de estratégia de vitória pelo cansaço. Em uma espécie de estratégia de vitória pelo cansaço. Estudos em economia comportamental confirmam que os bons debatedores já sabem. Se o objetivo é convencer, menos é mais. Se o objetivo é convencer, menos é mais. Eu acho que se todos os advogados tivessem... Eu acho que eu vou botar no papel timbrado do escritório. Se o objetivo é convencer, menos é mais. Olha que frase impactante, né? Você vai lembrar sempre. Né? Por exemplo, eu me lembro de um outdoor que dizia assim, sem querer você já leu. E aí, era verdade, você passa na rua e vê o outdoor. Se você, sem querer, você já leu. Era o que dizia o outdoor. E aí, lá embaixo, anuncie outdoor, telefone, tal, 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 tal. Depois que você recebeu aquela mensagem impactante, sem querer você já leu, ela tem esse efeito. Então, o tema foi abordado pelo professor de negociação e processos decisórios da London Business School, Niro Sivanathan, com base em estudos empíricos que nós não estamos habituados, achamos que a consulta é livresca, é o contato com a fonte direta, o chamado efeito diluição, segundo o qual os argumentos somados perdem força ao invés de ganhar. Argumentos somados perdem força ao invés de ganhar. Ou seja, longas digressões têm efeito oposto ao esperado. Longas digressões têm efeito oposto ao esperado. Para conseguir produzir uma mensagem com eficácia, a informação não precisa ser só atraente, ela precisa ser saliente. Olha um novo conceito aqui. A informação não precisa ser atraente, ela precisa ser saliente. Estender indefinidamente a argumentação resulta em perda de saliência da mensagem. Para expor uma posição de forma eficaz, é preciso manter o foco nos melhores pontos. Gente, o que é o foco? O foco é que dá força a alguma coisa. Vamos imaginar o seguinte: se vocês forem à praia num sol escaldante do meio-dia e quiserem levar uma lupa, e dependendo da intensidade da lupa,
a lupa vai atrair para ela os raios solares. Bote um papel embaixo que o papel vai pegar fogo. Né? Eu já fiz essa experiência, tá? Então, porque a lupa produzia um foco. Então, gerado foco, ele ganha uma força, né? Então, quando você foca, ou seja, você dá força, né? O focus na verdade, um instrumento de força. Então, quando você tem, quer dizer, qual é o foco da sua petição? Essa pergunta eu sempre faço para o pessoal do escritório, quando tem jovens advogados, qual é o foco da petição? Vamos lá, porque todas as pessoas querem descrever um monte de coisas, etc. Era um dia chuvoso, e daí? Devem-se omitir as partes acessórias ou secundárias. Segundo Sivanatha, para elaborar um discurso eficaz, é preciso criar um sistema de classificação e de separação de informações, usando duas categorias, argumentos diagnósticos e não diagnósticos. Usando-se duas categorias, argumentos diagnósticos e argumentos não diagnósticos. Vamos ver o que na verdade, significaria isso daqui. Perdoem, gente, eu me perdi aqui um pouco o texto. Perdão. Os primeiros são os relevantes e os segundos, os irrelevantes ou sem consequência. Quer dizer, se você tem um argumento que não diagnostica nada, que não qualifica nada, que não identifica nada, isso é um sintoma de que o possuidor não tinha boa-fé. Esse é um sintoma de que a administração não precisa desapropriar. Esse é um sintoma, esse é um argumento diagnóstico. Quer dizer, eu digo para mostrar os sintomas e depois para propor o remédio, né? Então, hajam como um médico que vocês se dão bem. Identifiquem os sintomas e proponham a medicação. Identifiquem os sintomas e proponham a medicação. Isso é fundamental na concepção de uma petição. Para diferenciar-se ambos, deve-se atribuir o peso aos argumentos selecionados. Deve-se atribuir o peso aos argumentos selecionados, separando informações fortes e as fracas. E, a partir daí, excluir as informações menos relevantes. E como você tem que fazer uma opção existencial, se você vai em uma tribuna, você tem 15 minutos, você pode fazer... se eu não tenho tempo dessa aula, né? Eu tenho só 15 minutos para expor com clareza. Vou começar agora, analisar um documento. Eu não comecei não, diga aí. Tá, Paula. Colega Mônica, seu microfone está aberto. Aí você manda. Aproveitando a pausa, professor, na última aula nós vimos discricionariedade, não foi? Isso, e agora vamos ver hoje conceitos indeterminados. Certo. E o da Lígia? Tá bom. O que às vezes, na verdade, vocês sabem o que eu não tenho ainda na formação, é uma situação muito geral de algumas pessoas que formalmente estão em aula, mas realmente não estão. Registram lá e aí você vê pelas conversas paralelas, não estou me referindo a mas olha, eu estou olhando isso aqui, eu estou, na verdade, quer dizer, ela não está tem a menor ideia do que se falou, né? Então, você tem o primeiro, o segundo, negativo dobrado, você vai estar rendendo sua pessoa aí. Oi, Edival, eu preciso dar aula, Edival. Me ajuda, Edival.
Esses dois central tem um Edival, eu preciso da sua ajuda. no retorno aí do preposto do QTH de origem. Uma pessoa. Professor, eu acho que o senhor consegue multar quem Não, eu estiver sei, eu cobrando. estou tentando ver se ele me ouve mesmo. Eu vi que eu posso, na verdade, agora ele já ficou mudo. Você também pode silenciar o pessoal aí, se eu tenho essa opção. Como é? Se eu tenho a opção de silenciar, De silenciar permanentemente, né? Mas às vezes as pessoas querem interferir para fazer alguma coisa e eu adoro as interferências, né? Vou tentar me adestrar melhor o manuseio dessas situações. Agora, eu acho um pouquinho desatencioso a pessoa está conversando sobre outros assuntos. Ou seja, eu estou aqui para dizer que estive. Não se preocupe, ninguém vai ser reprovado por falta. Não é uma coisa. Aliás, acho que nem permitem. Então, bom. Para expor uma posição de forma eficaz, é preciso manter o foco nos melhores pontos, os argumentos diagnósticos. Tal técnica pode ser usada tanto separando-se as forças dos fracos. Tal técnica pode ser usada tanto para fortalecer como para enfraquecer uma mensagem. Tanto para fortalecer como para enfraquecer uma mensagem. E aí ele cita como exemplo, de onde eu tirei aquela ideia passada, uma propaganda de um medicamento para dormir. A propaganda de um medicamento para dormir que incluía entre os seus possíveis efeitos colaterais, ok, ela já entrou em mudo. Infarto e derrame. Vejam que a bula incluía infarto e derrame. E concluía com uma coceira nos pés. De modo que infarto e derrame ficou menos exposto e mais diluído no texto. Quer dizer, se você encerra um texto com coceira nos pés para aquele medicamento, o cidadão disse, olha, não tem nada de tão importante. Lá no meio tem infarto e derrame. Mas aí ele pega uma observação dessa coisa. Quando o advogado procurar o juiz, o procurador ou juiz, lista intermináveis argumentos para fundamentar sua posição, pode dar a impressão de fazer um trabalho minucioso, mas na prática está enfraquecendo o seu argumento. Para quem olha de fora, calhamaços jurídicos fazem parte da caixa preta do judiciário. Para quem olha de perto, argumentos laudatórios são uma liturgia usada para encobrir motivações subjacentes. Eu tinha dito que era um spoiler, mas fui muito mais adiante, mas o texto ainda se completa mais longamente. Eu quis apenas dizer de que trata o texto de uma experiência com a escrita, e eu vou passar já para o... eu vou passar ainda agora, porque não me esqueça, para o grupo de WhatsApp. Só aproveitando essa pausa, Oi. você já viu o material que o professor Durval produz? De Não. repetitivo? Não, como é? Não, que o professor Durval, ele escreve como se fosse praticamente um livro, né? Em capítulos e que ele vai atualizando ao semestre e divulga para os alunos. É bem aprofundado. Que interessante, vou procurar ver o que Durval está fazendo. Que aí Boa parte do conteúdo, por exemplo, que o senhor discutiu aqui, ele, por incrível que pareça, conseguiu também abordar nesses textos de forma agradável.
Ah, que coisa boa, né? É uma Bem experiência aprofundado. a ser aproveitada, né? Vou tentar captar e pedir a Durval. Durval é um excelente profissional, um professor da melhor qualidade, né? Bom, então, isso foi só um pequeno preâmbulo, né? Vamos, que é um ganho de tempo, sim, para que nós possamos discutir que nós somos profissionais também de uma linguística, né? E há quem sustente, né, de que direito é linguagem, né? Para Dworkin, por exemplo, direito é linguagem, é a melhor definição de que direito é linguagem, né? Então, vamos questionar agora os chamados conceitos indeterminados, retomar com foco os conceitos indeterminados e tentar demonstrar de que eles diferem da chamada discricionariedade, de que eles são diferentes da chamada discricionariedade. Um conceito indeterminado, ele é sempre determinável, por uma razão muito lógica. Se ele não pudesse ser determinável, não precisaria nem haver o conceito. Seria uma excrescência a existência desse conceito. Qualquer conceito indeterminado que seja, na verdade, não determinável, é considerado um não conceito, não é? Então, por exemplo, vamos imaginar, nós sabemos o quão é indeterminado e quanto, na verdade, as aplicações não podem ser boas. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, conceito determinado, precisa-se ter 35 anos de idade, conceito determinado, e não mais do que 65, conceito determinado, e possuir notório saber jurídico e reputação moral ilibada, conceitos indeterminados, notório saber jurídico e conduta moral ilibada, né? Ora, já houve um precedente do Supremo Tribunal Federal no estado de Rondônia, onde, para ser membro de um tribunal de contas, alguém tinha que ter notório, está na Constituição, notório saber em direito, economia, administração ou ciências contábeis. E o Supremo Tribunal, num primeiro momento, decidiu que a um farmacêutico não se pode deferir conhecimentos nem ao notável saber, nem em direito, nem em economia, nem em administração e muito menos em ciências contábeis. Então, eu posso, na verdade, se eu tiver, na verdade, um conceito indeterminado que não seja determinado, eu não posso tecnicamente falar nessa natureza de conceito. Então, todos os conceitos indeterminados, eles são, na verdade, conceitos determináveis, conceitos determináveis, não é? Vamos imaginar o seguinte, ontem eu assisti um pequeno trecho de uma investigação da CPI da Covid. E houve um debate que a nós nos interessa juridicamente, onde se acusava um grande empresário brasileiro, o senhor Otávio Facuri, bisneto de imigrantes, etc. Bom, mas isso aí pouco importa, não tem nenhuma questão. Propaganda contra o uso da máscara na pandemia e pelo uso da ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, e sustentando que a vacina Coronavac era um lixo.
que não servia absolutamente para nada. E ele aí termina dizendo, quando questionado sobre essas informações, ele diz, isso é liberdade de expressão assegurada na Constituição. Bom, ele estava falando de um conceito indeterminado, mas esse conceito é determinável. Qual é o sentido de liberdade de expressão, considerando-se um caso concreto, e, na verdade, essa análise só pode ser dada a um caso concreto. E, ao meu ver, por que aquela conduta não podemos decifrar um conceito indeterminado em abstracto, até porque ele foi criado para ser aplicado em concreto. Se eu pudesse ter a solução abstrata, eu já diria, liberdade de expressão é isso, isso, isso ou aquilo. Quando eu não digo o que ela é, mantenho indeterminado, é para que se aprecie no conjunto das situações o que é um conceito indeterminado. Então, por que eu não considero, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre essa fronteira possível entre a liberdade de expressão e a prática de eventual infração penal. Nós sabemos que, abstratamente, Davi, Elisa, quem mais está aqui? Estamos só eu e Davi. Elisa está aqui também. Né? Vejam, liberdade... Eu não estou... Não está com a visualmente. câmera, porque estou no trabalho. Eu Bom, também, professor. Estou no trabalho. Certo, Mônica, tá bom. Cuidado quando você estiver no trabalho para não passar para a gente informações aí do trabalho, viu? Só isso. Aconteceu no instante, não foi? Foi. Mas não tem problema não. Acontece mesmo, a gente tem que ir administrando, né? Tá certo? Não tinha nada de comprometedor, nem nada de confidencial, não deu para... Fique tranquilo. Viu? Então, os conceitos, nesse caso de liberdade de expressão, existem normas, primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbem, por exemplo, a propaganda enganosa. Logo, quando eu estiver fazendo propaganda enganosa, isso não é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. E, num dado momento, esse conceito não se abrange. Por exemplo, o Burger King, que é uma rede de fast food, eu não gosto de chamar como eles se chamam, não, de restaurante, né? Eu acho que, mesmo que a expressão seja estrangeira, foi multado em R$450 mil pelo PROCON, porque ele fez uma matéria, uma divulgação de que no dia da Páscoa eles distribuíram um combo especial, incluindo chocolates finos, não sei o que lá, e bababá, em homenagem ao dia da Páscoa. E, na verdade, não ofereceu coisa nenhuma. E alguns clientes foram ao PROCON, e o PROCON arbitrou uma multa por não cumprir o prometido de R$450 mil, e eles foram à justiça e já perderam no Tribunal de São Paulo, né? Não sei se vão recorrer para Brasília, mas... e qual era a defesa deles? Olha, a data coincidia com 1º de abril, e era apenas uma brincadeira, portanto. Ora, é uma brincadeira feita para levar clientes, para induzir a clientes que podiam, na verdade, achar, e ao lado disso, argue que havia liberdade de expressão, que, digamos, o conceito de falsa propaganda não poderia eclipsar o conceito de liberdade de expressão. E o tribunal disse que aí não havia liberdade de expressão, e sim propaganda enganosa, porque a liberdade de expressão é uma opinião dada num determinado contexto, né?
como diria Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Passar um trote de 1º de abril para um amigo é perfeitamente aceitável, e até a depender do limite do trote, né? Da brincadeira que você faça com um amigo, o famoso 1º de abril, dia da mentira, etc, etc. Agora, você passar isso para consumidores em outdoors, em televisão, em outro tipo de coisa, para induzir a que esses consumidores vão lá, já não pode ser considerado, já não preenche a determinação desse conceito indeterminado, que é a liberdade de expressão, não é? Então, não se pode incluir no âmbito, penso eu, da liberdade de expressão, por exemplo, a propaganda enganosa. E eu teria dito a esse empresário que é do ramo financeiro, de que, por exemplo, constitui crime contra o sistema financeiro, para que ele entendesse melhor, divulgar sem elementos absolutamente confiados, demonstráveis e públicos, a possível quebra de uma instituição financeira. O que é que essa lei deseja projetar? Como a movimentação das expressões das instituições financeiras é absolutamente fiduciária, um banco não tem o total dos valores ali depositados, porque ele empresta, a função dele é emprestar boa parte desses valores, sabendo que, na verdade, nem todos vão sacar os valores no mesmo dia, porque ele não vai ter esses valores. Se você disser que o banco está quebrando, vai ser uma fila enorme, e o banco quebra porque você disse que ele está quebrando, né? O banco pode, na verdade, ser liquidado, porque simplesmente alguém, sobretudo se for alguém de prestígio, diz que ele está em situação ruinosa. Então, dizer-se que uma instituição financeira está em situação ruinosa é liberdade de expressão? Anunciar-se um suposto incêndio no cinema, fogo, é liberdade de expressão? Mesmo com o tumulto, com o atropelamento que cause, se alguém vai a um estádio, o estádio está desabando, é liberdade de expressão? Não, na minha opinião, ele está desabando mesmo. É liberdade de expressão? Como é que nós podemos preencher a determinação? E aí, no caso concreto dele, instigar as pessoas a não usar máscara, a não tomar vacina, é liberdade de expressão ou induzimento de perigo à saúde, situação capitulada como crime no Código Penal? Percebem? Quer dizer, a importância de um conceito indeterminado, eu tive vontade de estar lá para fazer esse discurso que estou fazendo aqui agora. Então, é só para desabafar um pouco, porque, na verdade, eles não se saíam adequadamente. A todo momento, o advogado do senhor Otávio Facuri, né, anunciava: vocês querem limitar a liberdade de expressão, e a CPI exibia um vídeo onde, dentre outras coisas, ele tirava a máscara e jogava numa cesta de lixo, né? Tirava a máscara e jogava numa cesta de lixo. Isso é liberdade de expressão? Quais são os limites da liberdade de expressão? Como é que nós podemos preencher o conceito de liberdade de expressão? Vejam a primeira premissa que eu coloquei aqui, de que todo conceito indeterminado é determinável. Ou seja, não faz sentido eu dizer, olha, esse conceito é tão abstrato que não pode ser aplicado. E aí eu digo, olha, liberdade de expressão é o que você bem quiser que seja. Cada um tem seu conceito, não é? É como nariz, cada um tem o seu. Não é? E se não é assim, se todo conceito... Primeiro, você precisa aceitar essa premissa, de que todo conceito indeterminado só faz sentido juridicamente se puder ser determinável.
Ele não está ainda abstratamente determinado, por isso ele é indeterminado in abstracto, mas ele é determinável em concreto. Por isso que, na verdade, eu digo que a interpretação não é da norma, mas é da conduta. Como vocês interpretariam, dentro dessas informações, a conduta do entre aspas, porque eu não quero a conduta dele especificamente. A conduta que eu acabei de descrever é liberdade de expressão ou é infração ao ordenamento jurídico? Em nome da liberdade de expressão, eu posso fazer propaganda para veicular no WhatsApp essa mensagem de jogar a máscara no lixo e de que, além de jogar a máscara no lixo, a vacina Coronavac é um próprio lixo. A expressão é dele. O que vocês acham? Quem gostaria? Diga aí, Everline, o que você pensa desse assunto? Pode ficar tranquila, porque qualquer maneira e opinião vale a pena. O senhor pode repetir, professor, porque eu não fixei muito bem. Veja, vamos lá, sim. É porque realmente é complexo. Ele fazia propaganda contra... propaganda já sou eu que estou dizendo. Ele dizia o seguinte, em links, em mensagens no WhatsApp divulgadas em massa, assim, jogue a máscara no lixo. E dizia mais, a vacina Coronavac é um lixo, não tome. E aí a minha pergunta, isso é liberdade de expressão ou é abuso desse direito, constituindo-se infração por estimular um risco à saúde? Partindo, né, do pressuposto de que nem todos os direitos fundamentais não são absolutos, então existe um âmbito de proteção aos direitos fundamentais, e esse âmbito, ele obedece a limites, né? Quando extrapolado esse âmbito de proteção, não se está mais acobertado pela proteção do direito fundamental à liberdade de expressão. Então, eu acredito que realmente ele está em infração do cometendo infração ao ordenamento jurídico por não ter obedecido esse limite, né? O que eu penso também, muito boa a sua fundamentação, muito boa a sua resposta. Davi, o que você acha? Logo no começo da minha trajetória aqui, estudando, ficou uma imagem mental na minha cabeça de que todo e qualquer direito, ele tem um círculo ali de atuação, de modo que você só pode atuar ali dentro, a sua discricionalidade está ali, limitada ali naquele círculo daquele direito. E que excedê-lo, aí já entra naquele chavão popular do senso comum, que o meu direito termina quando começa o do outro, é mais ou menos uma forma de retratar essa imagem mental dos círculos do direito, até onde a gente pode ir. E, nesse sentido, também foram até os próprios deputados lá, quando esse empresário aí fez esse infeliz pronunciamento, rechaçando o pronunciamento acerca do negacionismo da máscara e da vacina. Perfeito. Pelo menos eu concordo. Elisa, quer dar uma opinião, Elisa, sobre esse tema? Elisa, me ouve? Alguém que esteja me ouvindo? Antônio Lázaro? Ítalo? Professor, eu concordo com o que a colega falou, a primeira colega falou. Realmente, se utiliza muito hoje a questão de liberdade de expressão. Só que as pessoas têm ofendido as outras, têm ultrapassado esses limites, né, da liberdade de expressão. Né? E realmente é muito perigoso se manifestar em relação a isso, porque tem se ultrapassado, né, esse limite, causando uma série de transtornos, e isso realmente é bem complicado. A fundamentação da colega também foi muito boa. Também penso assim, Mônica. Estamos, então, com
tríplice acordo, penso eu, né? De que, nesse caso, quatro, né? Somos quatro. Professor Oi, Jadilson. Jadilson. Tudo bem? Diga lá, Jadilson. A gente tem que tomar cuidado também, porque a liberdade de expressão é um direito constitucionalmente consagrado, mas para a gente não desprezar, porque se a gente ficar também nesse discurso, a gente acaba desprezando, e ele é um direito fundamental importante, a liberdade de expressão, mas só que ele encontra limitações na própria lei. Quando a gente passa a exacerbar esse direito ferindo a lei, acabou. Eu creio que é assim. Sim, Jadilson, sem dúvida nenhuma. O que nós estamos enfatizando é que nós não podemos definir a liberdade de expressão no abstrato. Concretamente, à luz desse caso, eu estou reconhecendo que essa liberdade de expressão não é a figura que rotula melhor essa conduta, não é a norma que pensa essa conduta. Quem melhor está pensando essa conduta é o induzimento de perigo e risco. Agora, se um médico dissesse assim, ou um profissional que pesquisou, não necessariamente, eu fiz pesquisas com tantos vacinados, etc, 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 e concluí que tal e tal situação é isso, assim, assim. Eu aí já imaginaria que ele estivesse diante de uma liberdade de expressão, quando ele, na verdade, fundamenta o seu pensamento, etc, etc. E a liberdade de expressão, por exemplo, ficou aí, sinceramente, foi um ponto que enfatiza também essa medida, e é um rapaz, senhor de 40 e poucos anos, né? Um grande empresário, com uma formação muito grande no âmbito financeiro, e quem abre a sessão é o senador Fábio Contarato, não Comparato, mas Contarato. Fábio Contarato, um homem já de meia idade, aparentemente numa linguagem... e disse que queria, na verdade, fazer uma manifestação que, embora estivesse imbuído de carga emocional muito forte, e o presidente da sessão disse, o senhor falará da presidência. Eu digo, alguma coisa de muito importante ele vai falar. Se eu coloquei no meu Twitter a seguinte mensagem, que as manifestações do senhor Otávio Facuri exibem um estado de flagrância, portanto, um flagrante, de prática de ato nocivo à saúde. Foi isso que ele disse. Bom, em resposta, ele disse, e saiu um trecho errado. Em vez de flagrância, apareceu a expressão fragrância, que é de cheiro. Né? Ele disse, em estado de flagrância, saiu em estado de fragrância. E leiam aqui a resposta que o senhor Otávio Facuri deu. Aí ele lê a resposta que o senhor Otávio Facuri dá. Ele disse, o senador Fábio Contarato, homossexual assumido, sentiu uma fragrância masculina que o deixou atordoado. Ele aí retoma a fala, diz, senhor senador, o senhor diz que é cristão, mas não é cristão praticando isso. O senhor não percebe que a Constituição veda qualquer forma de discriminação, e dentre elas está a de orientação sexual. Sim, eu sou homossexual assumido, sou casado com uma pessoa, com um homem, tenho 3 filhas que adotamos,
e o senhor está infringindo. Não me venha de novo, não me venha dizer que é liberdade de sua expressão. O senhor está infringindo a proibição discriminatória, e o senhor está me discriminando aqui, fazendo uma, da expressão dele, uma piadinha, no mínimo, de mau gosto, e o senhor, eu queria que o senhor pedisse desculpas, não só a mim, mas toda a comunidade gay, etc, etc, etc. E, nesse caso, é justo dizer, o empresário se retratou e pediu mil desculpas, etc., e, com isso, abrandou-se o clima. Nesse caso, eu não tenho a menor dúvida em afirmar se no outro nós podemos ter aquela observação pertinente há pouco, olha, é preciso ter um cuidado com a liberdade de expressão. Nesse caso, eu acho que, evidentemente, passou longe. Quer dizer, enquanto eu falo, às vezes, de uma fronteira entre Brasil e Argentina, aqui nós estamos entre Brasil e Austrália. Não é? Aqui nós estamos entre Brasil e Vietnã. Aqui nós estamos entre o Brasil e o Japão. Não há, na verdade, sequer uma zona fronteiriça. O que vocês acham dessa situação? Estamos falando de situação real de ontem. Vocês podem procurar na internet que vão buscar Otávio Facuri e Fábio Contarato, com T. Quem gostaria de se manifestar? Professor, eu até me lembrei depois que eu havia falado que, em teoria geral do direito, a gente vê até com o filósofo Alexis que qualquer assim, princípios gerais que, no caso, são indeterminados, não são aplicados, como a colega falou, de forma absoluta e, em caso de conflitos com outros, é necessário que você faça ali uma análise sistêmica com todos os outros princípios para, através da ponderação com todos, chegar a uma conclusão mais arrazoada. Mas, além disso, e aí até uma provocação que eu gostaria de passar para o senhor, um conceito que me vem à cabeça na atualidade, que seria o da liberdade de expressão técnica ou a não liberdade de expressão técnica, estando o caráter técnico vinculado ao rigor da área. Por exemplo, hoje é muito comum nós vermos assim, pseudos médicos, pseudos pesquisadores usando pesquisas inadequadas, sem duplo cego, sem universo relevante, sem um grupo controle, sem anonimização dos pacientes, ou seja, sem aqueles rigores assim técnicos da pesquisa. E aí, com isso, eles travestem ali aquela opinião deles com um ar científico, manipulando através de mentiras ao olhar de quem é leigo. E, ao meu ver, a liberdade de expressão técnica deveria estar vinculada ao rigor da área, sendo essa, assim, uma forma de determinação desse conceito indeterminado da liberdade de expressão. Então, seria uma das formas, assim, de preencher a determinação, seria o rigor da área e além do rigor, Davi, é muito interessante, quer dizer, a oportunidade também da divulgação. Você pode ter feito uma pesquisa concreta ou confiável, mas vamos ver que danos ela causa antes de... porque vamos imaginar o seguinte, um engenheiro verifica que um prédio tem riscos, etc., e será que ele pode dizer, olha, esse prédio está para ser demolido, ou ele deve primeiro comunicar às autoridades para que tomem sem pânico? Ele deve, ao invés de consumir o tempo dele indo para a televisão, o prédio tal vai ser demolido, pode cair de uma hora para outra. Não seria mais razoável que ele dissesse, olha, outra coisa seria liberdade de expressão. Eu fiz uma perícia, comuniquei ao órgão municipal que já interditou o prédio e que já fez. Vejam como é essa nuance. A informação desse engenheiro seria técnica, mas seria também inoportuna. Vejam que as questões jurídicas são muito bonitas exatamente porque são complexas, não é? Quer dizer, então, nesse sentido, a informação técnica, ela é verdadeira
mas é ainda inoportuna. Ela é verdadeira, mas ela é inoportuna, né? Quer dizer, porque, em primeiro lugar, você deveria tomar a medida de saneamento, né? E aí a inoportunidade ética do comportamento. Ele está tecnicamente bem, mas eticamente mal. Quer dizer, a conduta é eticamente censurável, embora tecnicamente até correta. Não é? Deixa eu ver só uma mensagem. Está ótimo o debate, estou bastante satisfeito. Entendo que a liberdade de expressão... Entendo, deixa eu ver de quem é a autoria. Andrews diz que entendo que a liberdade de expressão é um conceito negativo, ou seja, desde que não avance sobre o direito de outras pessoas ou não exponha a risco. Ocorrendo isso, entendo que já não se pode falar em direito de expressão, e sim afronta a esfera jurídica do outro. Concordo, Andrews. Na verdade, vamos perceber o seguinte: o direito só faz sentido por ser limitante. A limitação jurídica não é uma política jurídica, é da essência do direito ser limitante. E vamos compreender o que é um limite acidental e um limite essencial que ocorre no direito. Um limite acidental, que eu vou chamar de política, quer dizer, acidental porque depende de uma política, por exemplo, velocidade máxima 80 km, velocidade máxima 60 km, velocidade máxima 40 km. Essa é uma limitação acidental ou incidental no propósito. Agora, quando eu falo em termos de direito, o direito é autolimitante, porque ele só faz sentido exatamente como um mapeamento do tráfego social, onde eu digo pare e siga, porque é indispensável essa limitação. E aí, por que você está dizendo, Celso, que é essencial? Vamos imaginar alguma coisa. Nós pensamos que o limite é alguma coisa que é imposta e que é exterior. Ou seja, primeiro eu crio o conceito, depois ponho as limitações. Mas as limitações, no meu modo de ver, também elaboram ou fazem parte do próprio conceito. Eu não posso criar o conceito e dizer ele tem limitações. A limitação faz parte dele. Imagine o seguinte: por que num apartamento ou numa casa nós dizemos que esse lugar é sala e que esse lugar é quarto? Pelas paredes que ali estão, não é? Pela conformação, ela poderia ser um vão, que se chama hoje de loft, não é? Ou ela pode ser dividida em quartos, em salas, mas essa divisão faz com que todo mundo diga isso é um quarto, isso é uma sala. Então, essa limitação é essencial. Quer dizer, em um dado momento, no próprio conceito, no núcleo rígido, no núcleo duro do conceito, eu prefiro sempre o núcleo rígido. Eu acho que duro é uma tradução ruim do hard case, do hard, e soft. Então, não é uma questão do limite que se imponha, mas, na verdade, da própria configuração do direito. Ele já nasce da pia batismal com essas limitações. Quer dizer, ele já tem na sua concepção algumas limitações. Quando eu falar de direito, eu vou sempre dizer que, na verdade, ele é algo limitante. Ele só faz sentido para ser algo limitante. Né? Então, não achemos que as leis são boas. As leis sempre tiram nossa liberdade. Mesmo, então, quando a liberdade de expressão é consagrada na Constituição, o senador Fábio Contarato mostrou claramente um conflito aberto. É liberdade de expressão, menosprezar, discriminar, tentar humilhar alguém por sua orientação sexual? Não e nunca.
É o contrário, a liberdade de expressão não foi feita para isso. Não foi construída sob essa inspiração. Não foi, na verdade, quer dizer, então você... Foi uma cena, gente, que me indignou profundamente. Você vê um senador com lágrimas, com a voz embargada, dizendo, eu tenho que expor a minha família para que outras pessoas, no meu caso, não sejam expostas, porque eu, que sou um senador da República, tenho a minha homossexualidade revelada na mídia, etc., e não preservam. Imaginem uma pessoa comum. Então, como quem diz, eu trago aqui a minha privacidade numa sessão pública para que, na verdade, se debata. E isso, para mim, foi um debate mais rico. Então, a gente aprende direito na vida, né? E extrai e confere com as nossas teorias elaboradas a partir da prática. Então, eu concordo com vocês de que, evidentemente, que há um limite. E, por exemplo, se há uma liberdade de expressão, e aí nós temos um problema que é bem sério, como se entender as fake news, as notícias falsas que hoje proliferam, intencionais ou não, muitas intencionais porque elas catapultam, elas alavancam a veiculação e, com isso, elas geram valor, geram dinheiro, elas são monetizadas, como nós chamamos. Então, alguém tem o direito de produzir informação falsa, e aí a pergunta, mas ela é relevante, a informação, ou irrelevante? É preciso, claro, que a informação tenha algum grau de relevância, porque, por exemplo, você diz que a rua tal e tal não está em boas condições de conservação, não chega, é sua opinião, é sua manifestação, e ainda que ela esteja em boas situações, ainda que o agente possa ser responsabilizado, o divulgador, eu não creio que isso ainda esteja fora do âmbito da liberdade de expressão. Eu não posso sair impedindo esse tipo de situação, né? Eu não posso, na verdade, sair impedindo esse tipo de situação. Há formas de expressão que, em determinadas instâncias, são permitidas, mas não são isentas de uma sanção. Aliás, a sanção, o ilícito, é uma forma de evolução do direito. Se os escravos não tivessem se rebelado, as pessoas escravizadas, como me parece mais adequado chamar, não se tivessem rebelado contra as leis escravocratas, até hoje, talvez ainda tivéssemos a escravização no Brasil e em outros países, né? Então, a rebeldia contra a própria lei, esse é um tema que eu vou voltar com vocês, porque é matéria de temas aprofundados. Então, qual é o valor da rebeldia? Primeiro, ela traz uma mensagem do futuro, ela, na verdade, já mostra uma inquietação da sociedade com uma norma que já não atende aos anseios dessa sociedade, né? Ela já não atende aos anseios dessa sociedade. Mas eu dizia, olha, respeita-se até a liberdade de expressão, mas isso não impede que eu seja sancionado por excesso ou falta. Por exemplo, se um aluno diz numa prova assim comigo, a maioria da doutrina, eu me limito a colocar um risco bem grande. Por quê? Porque eu digo, olha, são 5 os doutrinadores e 3, na verdade, sustentam isso. Eu brinco só dizendo, eu não faço nada disso não, gente. Eu digo só que é fofoca acadêmica, tá?
a maioria não evitem essas expressões, né? Elas não chegam, evidentemente, a ser nenhum atentado à liberdade de expressão, mas geram a perda de credibilidade de quem informa. Igual alguns doutrinadores, você fica mais seguro, né? E, de preferência, cite dois. Há quem sustente, aí cite um, né? Davi, acho que está pedindo a palavra, Davi. Isso, professor. Eu queria perguntar se chegamos a alguma conclusão acerca de como é que se preenche a determinação dos conceitos indeterminados. Bom, perfeito. Conclusões, a gente tem propostas. Quer dizer, o que eu proponho para vocês é de que os conceitos indeterminados, primeiro, sejam sempre determinados, são todos determináveis, segundo, sejam sempre determinados na concretitude. E aí eu sigo Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. O que é liberdade de expressão aqui e agora não é liberdade de expressão em um outro momento, ao público a que eu me dirijo. Ou seja, quando eu falo para intelectuais, quando eu falo para vocês, já colegas, eu posso ter uma liberdade amplificada porque vocês compreenderão e têm um senso de avaliação crítica próprio que podem aceitar ou não. Mas quando eu, na verdade, proponho, ou na verdade, para um grupo de menor capacidade crítica, eu me exponho mais a infringir as zonas fronteiriças da liberdade de expressão. Então, primeiro, no caso concreto. Segundo, por um método, e aí é que eu queria introduzir isso, eu sei que o adiantado da hora já me põe uma limitação, não é? Então já aí a questão da razoabilidade vai fazer com que eu esteja já encerrando essa aula. Ela me impõe uma limitação que há de ser feita em concreto e por um mecanismo chamado faturação. O que é faturação? Analisar cada fator, em que contexto foi dada a declaração ou foi manifestada a expressão, porque texto sem contexto é pretexto, não é? Então, ela envolve, digamos, ainda não está fechado esse quadro, eu acredito que nunca vai estar, um elemento chamado faturação. Em que fatores, ou seja, para que você possa identificar qual é o público a que se dirige, a forma como ela foi veiculada, ou seja, uma coisa é eu dar uma opinião numa conferência, etc., numa palestra, ou eu tenho maior liberdade num centro de investigação restrito do que em relação ao público. E é interessante, a liberdade de expressão, ela pode, segundo a doutrina estrangeira, a brasileira nunca tocou nesse assunto, pode ser menor segundo o grau de projeção da pessoa. E aí é um tema fascinante que a gente pode debater. E vocês podem dizer, mas Celso, em nome da pessoa, da relevância, vamos imaginar um caso que eu diria agora. Eu digo, eu acho que a inflação vai continuar alta e tende a subir. Bom, eu manifestei uma opinião, uma expressão, uma análise, ela não vai repercutir. Lhe garanto que amanhã o preço do arroz não está mais alto, porque eu disse isso a vocês. E nem que o combustível vai subir, porque eu falei com vocês dessa inflação. Mas se o presidente da República diz é muito provável que haja uma nova alta de combustíveis, as pessoas já vão modificar o seu comportamento, já vão aumentar o preço porque o frete vai ser mais caro, o transporte vai ser mais caro. Ou se ele disser o dólar tende a subir, o que é que as pessoas fazem? Começam a comprar dólar, começam, na verdade, a afetar o próprio mercado.
ou o dólar cai em 30 dias porque o Banco Central vai vender dólares no mercado, então vai haver uma oferta de dólares. Nós já estamos no campo da informação privilegiada que não pode ser divulgada. Você não tem liberdade de expressar um fato que, mesmo verdadeiro, ele é danoso. Então, a partir daí, e essa é que é uma questão, o meu grau de expressão cresce na medida em que a minha posição de formador de opinião diminui. O que a Globo disser tem muito mais importância e tem que ser olhado com muito mais cuidado. Eu tenho mais liberdade de expressão do que a Globo, porque o que a Globo disser, ela tende a induzir comportamentos. Quer dizer, na organização societária, quer dizer, vamos tentar descobrir e pensar conosco mesmo quais são esses fatores. Quer dizer, há sempre alguém incluindo algum fator, né? O público em que isso é divulgado, se eu falo aqui, se eu falo no exterior, se eu falo para uma comunidade de intelectuais, se eu falo num grupo de cientistas, eu posso ter mais liberdade. Se eu falo, na verdade, para pessoas mais populares, mais receptivas, menos críticas da informação, a minha liberdade é mais limitada. O ânimos jocandi, ou seja, a intenção só de brincar, quando ela é manifesta, ninguém vai achar que um ator num teatro disser, olha, eu tenho medo da vacina, numa peça hilária e cômica, isso está sempre muito abrandada, embora aí você possa ver que há uma sugestão, mas você jamais vai imaginar, por exemplo, que um casamento ocorrido numa peça teatral, ele é um casamento real, né? Quer dizer, então o ânimos jocandi, o contexto em que essa informação é dada, em que essa expressão é manifestada, é que vai qualificar se ela está conformada, ou seja, está na forma preconizada da liberdade de expressão. Então, também quero replicar, quero repetir, quero insistir em que limites em direito não são, na verdade, políticas, são essência. Como eu disse que uma casa tem quartos ou não tem quartos, segundo as paredes que estão ali, que seriam fatores limitantes, mas ali compõem a essência da definição, né? Em alguns momentos, elas compõem a essência da definição, né? Durante muito tempo, usaram verde, houve um movimento no Brasil que seguia um pouco o ideário fascista italiano, que era um movimento integralista, onde todas as pessoas se vestiam de verde. Então, vestir-se de verde era uma expressão de adesão ao integralismo, né? É uma expressão de adesão ao integralismo. Então, esse tema, quer dizer, atendendo aí a reivindicação de Davi. E então, como é que, na verdade, se determinam os conceitos indeterminados? Primeiro, em concreto, segundo, por uma faturação, né? Em que elementos se preponderam, se é a garantia da manifestação ou o resultado dessa manifestação, né? Quer dizer, eu priorizo a garantia, salvo se ela produz um resultado mais danoso do que a própria expressão a ser veiculada. Temos que ter muito cuidado, gente, porque isso, na verdade, vai demandar uma mudança na vida, no rumo, na história das sociedades. A Igreja Católica, por exemplo, durante muito tempo, criou o Index Librorum Prohibitorum, que era o índice dos livros proibidos, e mandou para a fogueira, literalmente, não só pessoas na Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, como livros. Muitos livros foram queimados. Então, você queimar, como se queimou a Biblioteca de Alexandria,
foi uma perda fenomenal para a humanidade, né? Uma perda irreparável e atentatória à liberdade de expressão, né? Então, você ter um índice de livros proibidos, mas, olha, essa questão vou ver se eu recolho, há um precedente da Suprema Corte, que foi da lavra do ministro do Supremo já aposentado, sergipano, ministro Carlos Aires de Brito, que a situação era de um cidadão gaúcho que fazia apologia do nazismo em livros publicados. E aí os livros foram apreendidos, etc. e tal, e o ministro usa Voltaire no voto dele. Não concordo com a sua palavra do que diz, mas defenderei o direito de dizê-las por toda a minha vida. Ou seja, eu não concordo com nada do que você está dizendo aí, mas é bom que você seja logo identificado como um camarada nazista, para que ninguém dê crédito, do que você camufladamente faça isso. E aí o Aires de Brito vota a favor da liberação dos livros, fazendo prevalecer a liberdade de expressão, e que hoje, na verdade, a Constituição era 1988, né? E eram 2 anos depois da Constituição, essa questão da liberdade de expressão ainda estava bastante discutida, né? Então, o ministro Aires de Brito, ele chegou a me contar essa história, que ele é muito místico. Diz que estava em casa e lendo e relendo o processo, e quando cai da prateleira dele o livro de Voltaire com essa frase, ele disse, ele abre, o livro cai aberto nessa página, não concordo com a palavra do que diz, mas defenderei o direito de dizê-las. Ele disse, bom, isso é um sinal de que eu, na verdade, devo prestigiar a liberdade de expressão. E aí ele disse que abre o processo, os processos eram físicos, esse fato é um fato real. Um dia eu vou perguntar a ele se eu posso divulgá-lo mais formalmente, né? Ele disse que voltou a abrir o processo, já agora, com interesse em buscar elementos que garantissem a liberdade de expressão. E quando eu não sei por quê, eu nunca olho uma procuração de advogado, porque a gente não tem tempo de olhar tantas coisas, né? Eu passei até a rezar o Pai Nosso, depois que entrei no Supremo, não nos deixeis cair em tanta ação, né? Em tanta ação. Ele é um poeta, né? Também, e ele diz, quando eu caio, abre de novo na procuração, e na procuração é fulano de tal, Porto Alegre, na rua Voltaire, número tal. Ele disse, são 2 recados que devem inspirar o meu voto. Se a partir daí eu já não tinha dúvida. Essa é uma questão, por exemplo, da psicologia forense. O juiz, às vezes, não é só a interpretação da norma, é a circunstancialidade de quem está. Isso é um estudo bem interessante e da psicologia, para você saber quais são suas chances no processo. Se trata de um juiz do sexo masculino, se trata de uma mulher, as concepções e as formações, eu sou eu e minhas circunstâncias, o entendimento de mundo é muito importante, porque a vida não presta contas a Kelsen, diria um outro ministro do Supremo Tribunal, também aposentado, Eros Grau. Estamos no que ocorrer. Agradecendo a vocês a atenção de sempre. Obrigada, professor. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Mônica. Obrigado, Everton. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Edival. Professor, Tchau, tchau. Oi. Eu enviei um e-mail para o senhor faz um tempo. Eu não obtive resposta ainda. Não? Oi, Não. Evelyn, você manda ele agora para, anote aí, Celso, Celso. Sim. Celso Castro. Celso Castro. .adv.br.
Tá certo. Obrigada, professor. Nada, um abraço grande, um bom final de semana para vocês, hein? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.